acompanhando o quarto ano, hoje a aula é de História, tá certo? Para a gente encerrar o módulo 1 de História. Aí vocês pegam o livro e vão acompanhando, tá certo? É no módulo 1, no capítulo 4, na página 214. Peguem aí e vão acompanhando, tá certo? A sedentarização dos primeiros povos, na página 214. Vão acompanhando com o dia, tá certo? Há cerca de 10.000 anos atrás, no Oriente Médio, alguns grupos humanos perceberam que as sementes germinavam quando enterradas no solo. Assim começaram as primeiras plantações. Então, há 10.000 anos atrás, eles perceberam que as sementes que germinavam, aí foi quando começou o quê? As primeiras plantações. Nesta época, alguns animais, como os cachorros, pássaros, passaram a ser criados próximo às aldeias para serem utilizados em tarefas diárias, como a caça. Então, naquela época, alguns animais, como o cachorro, por exemplo, eles foram utilizados como um objeto, né, de caça, para ajudar na caça, para eles poderem se alimentarem. Na página 214 e 215 vai ter lá uma ilustração que representam as atividades realizadas por grupos humanos dessa época. Vocês vão observar essa imagem e vão lá no material complementar e vão colocar, né, colar os adesivos no lugar adequado. Vocês pegam lá, observam na página 214 e 215, observem, vão lá no material complementar, pegam os adesivos e vão colando no lugar correto para completar a imagem, tá certo? Na 215, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais possibilitaram a fixação das comunidades humanas no território, deixando o modo de vida nômade para se tornarem sedentárias. E essa mudança no modo de vida dos nossos ancestrais é chamado de sedentarização. Então, eles deixaram a vida deles de nômades para se tornarem sedentários. E essa mudança é chamada de sedentarização. Lembra que antes eles eram nômades por quê? Porque eles não viviam em região, eles viviam de região em região. Só que aí eles perceberam que com a plantação eles podiam continuar naquela região, porque não estava dando plantação, eles plantavam e davam frutos, e eles plantavam de novo e assim ia dando frutos, vegetais. Então eles perceberam que dava para continuar naquela cidade. Eles continuando com a plantação e com a caça. Aí eles deixaram de ser nômade e viraram o quê? Sedentários, que é a sedentarização. Durante o processo de sedentarização, mulheres e homens desempenhavam papéis importantes para a comunidade. As mulheres cuidavam dos filhos, do cultivo agrícola e do preparo dos alimentos. Já os homens, eles caçavam, pescavam e cuidavam dos rebanhos e auxiliavam na agricultura. Então, tanto o homem como a mulher, eles tinham suas atividades, suas obrigações a fazer. A mulher, eles faziam o quê? Elas cuidavam do filho, do cultivo e da preparação dos alimentos, né, das refeições. Já os homens, eles pescavam, caçavam e cuidavam dos rebanhos e também auxiliavam na agricultura, tá certo? As primeiras aldeias e cidades, na página 216. Com o tempo, o desenvolvimento cada vez maior das aldeias neolíticas provocou o surgimento de grandes agrupamentos populacionais, as cidades. Então, cada vez que ia se desenvolvendo, né, aquele local, aquela região foi se desenvolvendo, aí se tornou o quê? A cidade. Uma das mais antigas cidades de que se tem conhecimento é a Cassatal, que é situada na Turquia, formada por 9.000 anos. A Cassatal apresentava pequenas moradias, situadas lado a lado. Nessa cidade já ocorria a especialização do trabalho, ou seja, pessoas exerciam funções
vestígio de plantação e de criação de animais. Na página 217, vocês vão encontrar uma atividade que vai ter um diagrama com as palavras e vocês vão ter que responder esse diagrama. Lá vai ter uma descrição e você vai responder corretamente esse diagrama de acordo com a descrição que tem lá, tá certo? Na página 217. Leio lá direitinho, com calma e vão respondendo, tá certo? Sem pressa, com calma, tá certo? A comunicação ao longo do tempo, na página 218. Vão acompanhando aí. As primeiras comunidades humanas se expressavam por meio da oralidade, ou seja, pela fala. As primeiras comunidades humanas, eles se expressavam através do quê? Da fala. Falando normalmente, como a gente fala de uma pessoa para outra. Era assim que eles se expressavam. E ao longo dos anos, com o desenvolvimento tecnológico, as sociedades criaram formas de se expressar e de se comunicar. Então, com o passar do tempo, eles criaram outras formas da gente se comunicar e se expressar. Na página 218, vocês acompanham aí, a cultura oral. Nas sociedades antigas, os conhecimentos eram transmitidos por meio da fala, que foi o que a gente acabou de falar. Que antigamente, né, eles começaram a se expressar por onde? Pela fala, e se comunicar também pela fala, que era a fala oral, né? A cultura oral ainda é muito valorizada, como acontece com grupos africanos, que transmitem suas tradições com a ajuda dos contadores de história, conhecidos como crioulos. Então, a forma oral, né, é muito utilizada. E os africanos, eles usam muito essa tradição, né, com contadores de história, eles contam suas histórias. E tem a forma escrita também, né, da gente se expressar. O surgimento da escrita, há cerca de 6.000 anos atrás, facilitou a manutenção dos registros de impostos e de comércio. Além disso, a escrita possibilitou que as civilizações registrassem em documentos aspectos relacionados às suas tradições e modo de vida. Então, há 6.000 anos atrás, surgiu outra forma de se expressar e de se falar, que foi qual? A escrita. E com a escrita surgindo, foi muito importante, porque facilitou a manutenção de registro de impostos de comércios, de registração de documentos, então já foi mais outra forma que surgiu, tá certo? A imprensa. Em 1447, o alemão Jansen Gutenberg criou a prensa móvel, tornando o processo de impressão mais eficiente. Com essa invenção, as pessoas passaram a divulgar amplamente informações de maneiras periódicas. O cinema. As imagens também são uma forma de comunicação. No século XIX, elas ganharam movimento quando foi inventado o cinema. A partir de então, as transmissões eram utilizadas como forma de entretenimento, propaganda política e noticiário para informar a população sobre o acontecimento recente. Então, outra forma que apareceu foi o que? O cinema. E eles eram muito utilizados, né, no início para o quê? Para propaganda política, para noticiários, para informar a população o que estava acontecendo naquele momento recente. Rádio. O rádio funciona por meio das transmissões de informações a longa distância, por meio de ondas eletromagnéticas. No século XX, houve propaganda de rádios, novelas, noticiários e música na rádio. Era uma
saber o que está passando no nosso país, na nossa cidade, né, através dos jornais. Então, um meio muito utilizado ainda, que ela surgiu em meados do século XX. A internet. Nos dias atuais, a internet é um dos meios de comunicação mais utilizados, desenvolvido na segunda metade do século XX. Ela possibilita o armazenamento e o compartilhamento de informações rapidamente. Com a internet, é possível ter acesso aos diferentes meios de comunicação, como jornais, revistas, cinema, rádio e televisão. Então, a internet, nos dias atuais, é a forma de comunicação mais utilizada, porque através da internet nós temos noticiários, a gente pode ver uma notícia, a gente pode assistir uma novela, a gente pode ouvir uma música, ver um jornal, uma revista, tudo que é através da internet. Nossa videoaula está sendo o que? Através da internet. Nós estamos aqui passando nosso conhecimento para vocês através da internet. Então, é um meio muito utilizado, é o mais utilizado atualmente. Na página 222, as pinturas rupestres. Há milhares de anos, muitos grupos humanos se expressaram por meio de imagens nas paredes das rochas da caverna. Esse tipo de representação é denominado de pintura rupestre. Os materiais usados para fazer essa pintura era resto de alguma fruta, barro, eles pegavam plantas, né, amassavam para ser uma coloração e com isso eles faziam pinturas na caverna para expressar o que eles queriam demonstrar naquele momento. Então eles faziam a arte rupestre, né, as pinturas rupestres. E eu vou deixar para vocês umas atividades, tá certo? Vai ser da página 226 até a página 233. Vamos fazendo aí com calma, tranquilo, tá certo? Com a aula de hoje, a gente encerra o módulo de História e eu espero vocês na próxima aula, tá certo? Bom estudo, fiquem em casa e se cuidem.